Capítulo 3: Conscientizando-se de hábitos emocionais. As emoções não são ruins. Nas raízes de nossas emoções estão energias primais que podem ser usadas frutiferamente. Com efeito, a energia da iluminação provém das mesmas origens naturais que dão lugar às nossas paixões e emoções cotidianas. James Austin, médico. Recentemente aconselhei uma adolescente que estava interessada na intuição. Apesar dos piercing nos lábios e da sombra preta, os olhos de Megan resplandeciam de beleza e sua mente era incrivelmente aberta. Ela deu de ombros quando lhe perguntei que tipo de perguntas tinha, mas na metade da sessão, pensou em uma coisa. Às vezes tenho uma sensação súbita de que tudo vai dar errado, como se o que é bom fosse se estragar. O que provoca isso? Porque sempre tenho medo de que meu namorado esteja namorando outras garotas, só que ele não está, e acho que estou prejudicando nosso relacionamento. Intuí seu corpo e percebi o local no plexo solar dela, onde uma sensação súbita de pavor, aparentemente vinda do nada, costumava atingi-la. Atrelada a essa sensação, vi uma vaga imagem do pai dela. Então, perguntei-lhe se o pai havia abandonado ela e a mãe. Sim, quando eu era pequena, respondeu ela. Senti como seu corpo havia reagido àquela contração original de medo, aquela sensação confusa de abandono e consternação pela dúvida de poder ter de algum modo feito o pai ir embora. Era como se uma parte da sua mente, que antes não precisava estar a postos, tivesse então sido despertada, uma parte que dali em diante ficaria de olho nas situações em que alguma surpresa devastadora parecida pudesse acontecer. E o que essa parte estava dizendo era: nunca serei pega de surpresa novamente. Percebi que a tendência natural de Megan era confiar e querer amar, e que quando fazia, seu subconsciente relaxava. Então, de repente, ele se lembrava: existe algo de familiar nessa situação, você pode ser abandonada, tome cuidado. E do nada se retraía. Em vez de perceber que estava revivendo uma experiência do passado, Megan estava projetando ansiedade em quem estivesse por perto, pois já havia perdido vários amigos e um namorado por causa disso. Trabalhei com ela para ajudá-la a entender que seu corpo estava ultrassensível e alerta, que ele simplesmente estava fixado naquele primeiro choque e que ela poderia facilmente reprogramar essa reação, principalmente por ser ainda jovem e estar muito próxima da experiência original, ou seja, não tinha passado por mais 20 perdas semelhantes por causa da revalidação que a mente vigilante dava à contração original, como é o caso de muitos adultos. Você nasceu e ainda é sensível às vibrações. Como Megan, entramos nessa vida inteiramente abertos e confiantes, esperando alegria e livre troca de amor nutrir. Certamente todos somos empáticos e sensíveis às vibrações quando nascemos. Em Evolution Ends, de Joseph Clinton, Percy descreve de que modo o embrião, poucos dias após a concepção, forma um bloco de células vibrantes que se torna um novo coração. Essas células parecem ser sensíveis ao som e sintonizam a pulsação cardíaca e a respiração da mãe, que aparentemente são necessárias à posterior formação da cabeça do bebê. O estado emocional da mãe e qualquer padrão repetitivo de comportamento são gravados no feto, por meio dos hormônios e do tom de voz dela. Depois que o bebê nasce, quando seu corpo ainda está carregando de hormônios suprarrenais, o instinto da mãe e do pai também é carregar o recém-nascido do lado esquerdo do seu corpo, perto do coração. O coração
dos pais estímulo do bebê, ativando assim a mente cerebral e tranquilizando a criança de que está em segurança. É notório que a gravação de uma pulsação cardíaca pode reduzir entre 40% e 50% o choro dos bebês. Percy descreve também como os recém-nascidos continuam vivendo no mundo sutil, ligados quase que completamente ao corpo da mãe. Ele diz: quando a esfera sutil dela se sobrepõe à do bebê, ocorre uma comunicação muito importante. Essa comunicação sutil pode estar abaixo do nível de percepção da mãe, mas é o único nível de percepção inteiramente ativo no bebê. Então, a capacidade de intuir de coração para coração, de filho para mãe e de mãe para filho, é o nosso método original de crescimento e sobrevivência. No livro Emotional Intelligence, de Daniel Goleman, descreve como os bebês e as crianças pequenas costumam demonstrar uns para os outros laços empáticos. Praticamente desde o dia em que nascem, os bebês ficam perturbados quando ouvem outro bebê chorando e reagem a uma perturbação sentida por aqueles que estão em torno deles, como se esse incômodo estivesse acontecendo neles próprios, chorando ao verem que outra criança está chorando. As crianças muitas vezes imitam a aflição que vem em outra criança. Por exemplo, quando outra criança fere um dedo, um bebê de 1 ano pode pôr o próprio dedo na boca para ver se dói também. Além disso, ele pode dar ao outro bebê um brinquedo ou afagar-lhe a cabeça quando ele chora. Segundo Goleman, quando tem um pouco mais de idade, as crianças começam a entender que a aflição de uma pessoa está relacionada à sua situação na vida, podendo sentir solidariedade por todo um grupo, como os pobres ou os excluídos. Ao que parece, a empatia e a sensibilidade vibracional são tendências humanas, fundamentais cujas origens remontam ao útero. Todos precisamos aprender a ouvir uns aos outros com compreensão e compaixão, para poder escutar aquilo que o outro está sentindo. Thich Nhat Hanh. Em seu livro The Highly Sensitive Person, a psicóloga Elaine Aron afirma que os adultos extremamente sensíveis compõem aproximadamente entre 15% e 20% da população. Essas são pessoas que percebem coisas que os outros não observam, têm profunda compreensão de qualquer ambiente e seus problemas e potenciais, e geralmente precisam de mais tempo e espaço para processar o que absorvem. As pessoas extremamente sensíveis ficam facilmente superestimuladas a níveis penosos e paralisantes. Além disso, muitas vezes não naturalmente introvertidas, intuitivas, visionárias e envolvidas com a sua vida anímica e espiritual. Segundo Carl Jung, as pessoas extremamente sensíveis são mais influenciadas pelo inconsciente, que lhes dá acesso a informações importantes que podem conter revelações proféticas. Conforme a pesquisa de Aron, o tipo moderadamente sensível compõe 30% dos entrevistados. Ela afirma que os restantes 50% julgam não ser sensíveis ou nem um pouco sensíveis. Talvez fôssemos mais empáticos e conscientemente sensíveis se nossa cultura não fosse tão analítica, materialista e competitiva. Talvez, em parte, tenhamos sido treinados para não ser assim. Nossas escolas priorizam a capacidade matemática e informática em detrimento da arte e da literatura, e o esporte em detrimento da apreciação da dança e da música. Mas aí, as feridas precoces das famílias problemáticas, como no caso de Meghan, podem nos fechar e obrigar-nos a viver só na cabeça, adotando compreensões, ou mesmo a viver fora do corpo em estados dissociativos. No entanto, dadas as nossas raízes puramente vibracionais, parece inacreditável que possamos tornar-nos
insensíveis ao conhecimento de outras pessoas, por meio da vibração e da ressonância, especialmente agora que as frequências dentro e fora de nós estão se acelerando. Suspeito que hoje em dia um percentual muito maior de pessoas esteja entrando na categoria das pessoas extremamente sensíveis, à medida que o estoicismo desmorona e os hábitos emocionais prejudiciais que cultivamos para nos proteger, como as dependências, a reclusão e a agressividade, para citar alguns, deixam de funcionar. As mulheres são mais sensíveis que os homens? Elaine Aron descobriu que ao atingir a idade escolar, a maioria das pessoas extremamente sensíveis havia se tornado introvertida, mas as meninas tinham mais liberdade para exprimir a emoção e podiam até perder o controle ou ficar indefesas, ao passo que os meninos tinham de ser mais estoicos para sobreviver. Daniel Goleman resume o papel do gênero na capacidade emocional e em prática quando diz: há bem mais semelhanças que diferenças. Alguns homens são tão empáticos quanto as mulheres, de maior sensibilidade interpessoal, enquanto algumas mulheres têm tanta capacidade de suportar o estresse quanto o homem, de maior resistência emocional. Na verdade, em média, quando se examina a pontuação geral de homens e mulheres, os pontos fortes e fracos se equivalem, de modo que, em termos do total de inteligência emocional, não há diferença entre os sexos. É comum presumir-se que as mulheres sejam mais intuitivas que os homens. É verdade que, pelo fato de terem mais fibras conectadas, os dois hemisférios do cérebro, as mulheres têm um modo de perceber mais bilateral, ou seja, elas percebem ambos os lados de uma só vez. Os homens tendem a perceber unilateralmente, um lado de cada vez. Por isso, as mulheres acham difícil sentir-se separadas do ambiente das outras pessoas, e por meio dessa afinidade, elas recebem muitas informações sutis. Os homens podem ser tão intuitivos quanto elas, mas precisam fazer uma opção consciente para entrar no modo intuitivo, já que a percepção compartimentalizada é mais natural neles. Talvez essa diferença tenha relação igualmente com nossas tendências naturais à sensibilidade. Quanto você é sensível? Tanto quando pude observar, somos todos igualmente sensíveis, ou não estaríamos vivos. Alguém tem ideia de quantas vezes instintivamente evitou o perigo ou as situações que lhes convinham e de quantas vezes com precisão escolheu aquilo que o favorecia? Claro, cometemos erros, mas porque somos sensíveis, aprendemos com eles. Eu prefiro reenquadrar a sensibilidade de tal modo que, em vez de classificarmos como extremamente sensíveis, moderadamente sensíveis ou insensíveis, possamos pensar em graus de consciência acerca da nossa sensibilidade. Nossa sensibilidade está sempre trabalhando, embora estejamos relativamente conscientes ou inconscientes disso. Todas as grandes descobertas são feitas por homens, cujos sentimentos vão na frente dos pensamentos. Rev. Charles H. Parkhurst. Muitos de nós somos sensíveis inconscientemente ou desapercebidos, captando grandes volumes de ideias e informações subliminares que permanecem logo abaixo da superfície do consciente sem saber o que estamos fazendo. Quando isso acontece, sentimos a pressão daquilo que quer dar-se a conhecer, e isso pode nos subjugar ou paralisar, deixando-nos irritáveis e suscetíveis, aparentemente sem nenhuma razão. Alguns de nós somos sensíveis conscientes, capazes de identificar e usar os dados sutis que recebemos sentindo o mundo à nossa volta, sem repercussões negativas. Percebemos a informação, o tempo, a ação e a palavra certa,
e somos bem-sucedidos na vida diária. Outros ainda estão se tornando sensíveis e extremamente conscientes. São aqueles que atuam muito bem no mundo, com altos níveis de sensibilidade, e também intuem dimensões espirituais para ganhar sabedoria, interagir com seres não físicos e intencionalmente materializar criações baseadas na alma. Você provavelmente é uma mistura dessas três categorias: inconsciente de certas sensibilidades, alerta e intencional diante de outras, e às vezes aventurando-se por novos territórios mais complexos. Se atentar para quanto sua percepção aumentou e para quanto você recorreu à sua sensibilidade, às vibrações para agir, é provável que descubra que usa essa capacidade com muita frequência. Experimente isso. Como você sente a sensibilidade? 1. Descreva em seu diário os componentes de 3 experiências positivas ou negativas que teve, nas quais a sensibilidade tenha sido o modo predominante de saber, agir ou comunicar. Por exemplo, pedi desculpas a Sui porque sentiu quanto ela ficou magoada com meu comentário. Assisti a um documentário sobre a morte dos ursos polares e não consegui fazer mais nada o resto do dia. Ou eu podia adivinhar que aquela reunião ia degringolar numa sessão de fofoca. Como você se sentiu antes e depois, física e emocionalmente? Como foi que você percebeu como estava se sentindo? Como as pessoas reagiram? 2. Descreva os componentes de 3 experiências nas quais as pessoas tenham sido sensíveis ou insensíveis diante de você ou de um terceiro. Como isso o afetou exatamente? E 3. Essa semana, preste muita atenção às situações em que poderia ser mais sensível e abra sua percepção emocional e corporal para descobrir como poderia saber mais, contribuir mais ou ajudar os outros a sentir-se mais aceitos e compreendidos. Observe como se sente depois de aplicar uma sensibilidade mais aguçada numa situação prática. Existem hábitos emocionais saudáveis e hábitos emocionais prejudiciais. Desde o instante do nascimento, começamos a desenvolver um sistema subliminar para intuir o caminho na vida. Dependendo da recepção que tivemos, nosso corpinho extremamente sensível aprendeu a permanecer aberto e radiante ou a contrair-se para se proteger. Com o tempo, essas reações se cristalizaram em regras tácitas de sobrevivência. Elas passaram a ser hábitos emocionais que nos mantinham vivos e, ao mesmo tempo, permitiam que a alma brilhasse o máximo que a mente infantil julgava seguro. Alguns desses hábitos são saudáveis, como introverter-nos para ver o que nos parece certo em cada situação ou copiar os padrões personificados por aqueles com quem queremos aprender. Porém, muitos dos hábitos emocionais que desenvolvemos eram nocivos, destinados a proteger-nos ou reforçar percepções equivocadas da mente infantil acerca da natureza inóspita do mundo. Há quem tenha aprendido a deixar o corpo e tornar-se insensível à dor terrível de ver os pais brigarem ou agredi-lo. Há quem tenha se tornado ultrassensível aos surtos de depressão de uma mãe entristecida, no intuito de fundir-se a ela e alegrá-la para que ela continuasse a cuidar dele. Hoje, esses hábitos emocionais são uma segunda natureza, e os que são prejudiciais mantêm a vibração pessoal baixa e agem como obstáculos à transformação. Para descobrir como, o que e quanto você se permite sentir, exploraremos alguns dos seus hábitos emocionais. O que são saudáveis ajudam-nos a acessar informações, tomar boas decisões e melhorar seus relacionamentos. Já aqueles que são prejudiciais apontam para fluxos de energias bloqueados e feridas emocionais subjacentes, mostrando onde você pode
desenvolver uma nova sensibilidade mais saudável. Pesquisa da sensibilidade vibracional. Essa pesquisa destina-se a ajudá-lo a entender os seus hábitos emocionais. Apesar de haver uma classificação no final, a pontuação não será considerada. Classifique as declarações a seguir de 1 a 10, sendo que 10 indica alta incidência ou maior verdade. Analise seus resultados tentando detectar seu padrão específico de sensibilidade e suas ideias acerca de tornar-se mais sensível. Alta pontuação é igual a hábitos emocionais saudáveis. Número 1. Confio no que dizem meus instintos viscerais acerca de novas pessoas e ideais. 2. Percebo facilmente o que é verdade e o que é mentira. 3. Detecto imediatamente o estado de espírito das pessoas. 4. Confio em minhas próprias ideias e orientação. 5. Estou certo de que posso materializar e ter tudo aquilo que desejo. 6. Tenho certeza de que minhas emoções me dão informações úteis. 7. Percebo imediatamente quando há vibrações positivas ou negativas nos lugares em que entro. 8. Sinto seres não físicos, campos de energia e a alma das pessoas. 9. Geralmente sei o que os outros estão pensando. 10. Sei o momento certo de agir. 11. Capto informações vibracionais quando estou com disposição neutra ou solícita. E 12. Quando estou superestimulado, crio mais espaço e volto a centrar-me em mim mesmo. Alta pontuação é igual a hábitos emocionais prejudiciais. Número 1. Fico incomodado com meu próprio sofrimento e com o sofrimento dos outros. 2. Tenho pouca tolerância a leituras ou programas sobre violência. 3. Fico incomodado com o caos e com os estímulos intensos. 4. Fico esgotado quando tenho coisas demais para fazer de uma só vez. 5. Mostrar minhas emoções leva as pessoas a não confiarem em mim. 6. Tomar decisões com base em sentimentos leva ao fracasso. 7. O excesso de exposição aos noticiários ou ao público em geral me paralisa. 8. Quando estou superestimulado, fujo para dependência ou atividades bobas. 9. Capto informações vibracionais quando estou com disposição defensiva ou crítica. 10. Se fosse mais sensível, eu não conseguiria agir direito no mundo. 11. Se fosse mais sensível, eu poderia enlouquecer ou ter problemas mentais. E 12. Se fosse mais sensível, eu poderia ficar gravemente enfermo. Depois de examinar as suas respostas, talvez você perceba que há em determinadas áreas em que praticamente se esquece do que se sente ou é bastante ligado a como se sente. Você descobrirá se tem muita ou pouca tolerância a estímulos vibracionais, se cede facilmente ou não à percepção negativa, ou se suas convicções facilitam ou dificultam a expansão de sua sensibilidade. Essas são boas informações. Não é que sejam certas ou erradas, mas constituem um ponto de partida para começar a ser mais intencional com a sua percepção. Talvez você queira escrever sobre seu atual padrão. Quando o medo mais o influencia, o que você poderia fazer para tornar seus hábitos prejudiciais mais saudáveis? Em que situações já consegue confiar nas informações vibracionais e usá-las? Em que situações gostaria de cultivar hábitos emocionais mais saudáveis?
como os hábitos emocionais se desenvolvem. Façamos uma pequena viagem no tempo até aquele momento logo depois do nascimento, quando ainda agíamos como organismo empático e sensível às vibrações, antes de aprender as palavras e criar camadas de explicações, identidades e mecanismos de superação. Vivíamos em fusão com o ambiente e, como um golfinho, usávamos uma espécie própria de sonar, aprendendo a agir com base no que se expandia sem limite, mundo afora, e no que voltava até nós. Éramos como um pequeno sol que irradiava luz clara, amor e alegria para todos os que quisessem aproveitar esse calor. Enquanto esse amor incondicional atingia pais e outras pessoas importantes à nossa volta, sempre que eles mantivessem a capacidade de amar e de sentir empatia, esse sonar funcionava e a realidade era reforçada e talvez até ampliada. A verdade da alma estava ali, naquela sensação específica, que poderia mesmo chamar-se de prazer. Uma infância sadia é marcada por esse tipo de reforço da alma. Mas sempre que os pais e os outros aprendiam a ter medo, a fechar o coração, a desconfiar ou rejeitar a alegria, o sonar nos enviava sinais. Talvez o pai tenha restringido o espírito brincalhão quando era criança porque os pais deles eram severos e inconscientemente ele assumiu o rigor e a convicção de que toda criança precisa de disciplina. Quando nossa alegria ilimitada depara com as convicções rígidas e as emoções endurecidas dele, não conseguimos nos sentir como nós mesmos. Em vez disso, percebemos que há algo errado, mas não sabemos o bastante para detectar o que. Quando isso acontece pela primeira vez, esse efeito ricochete produz em nosso organismo uma estranha sensação de desorientação e falta de realidade. Aí está uma coisa que é o não-eu, que é mais lenta, densa, cortante e sombria do que aquilo que somos. Aí está o começo da experiência de um mundo exterior, de separação da vida, de medo e ego. Essas são sensações alheias que se parecem com a dor. Nós, o organismo, possuímos um dispositivo de economia de energia e procuramos amor para nos sustentar. Descobrimos que a energia não ricocheteia de uma maneira incômoda, caso adaptemos o comportamento às convicções e às posturas corporais inconscientes de nosso pai. Nós o imitamos e deixamos de nos exprimir quando não conseguimos transpor essa barreira. Ninguém se expandirá em criatividade se for punido por isso. Deixamos de ser afetuosos se isso deixar um pai rígido e pouco à vontade. Deixamos de irradiar a afetividade do peito ou os olhos se os olhos da mãe não forem receptivos ou se o coração do pai for duro. Aprendemos a nos calar porque assim a mãe fica mais relaxada, a andar como pai porque isso funciona como uma reafirmação para ele, ou a fazer gracinhas porque os momentos de riso são melhores que as ausências dos pais viciados em trabalho. Aprendemos a deixar essa energia fluir por onde ela pode fluir e resignamo-nos a ficar sem movimento em muitas áreas. Confundimos a concordância com as convicções, vieses emocionais e posturas corporais dos pais com amor. Se não é possível o esforço da alma, aceitamos o que houver, ainda que sejam só migalhas para sobreviver. Se alguém encontrar abusos absolutos, a intensa relação de contração do organismo pode atrofiar o crescimento físico e espiritual. Desse modo, têm origem os primeiros hábitos emocionais. O corpo fica de um certo modo, a pessoa emite apenas um certo tipo de energia e intensidade, permite apenas que uma parte de um eu total irradie sem monitoramento. Definimos-nos como esse tipo de pessoa e achamos que a vida funciona de acordo com essas regras.
Deixamos de viver a experiência do espírito porque nosso mundo interior está entulhado de antigos traumas. À medida que começamos a limpar esse entulho, a energia do amor, da luz divina, começa a fluir por nosso ser. Thomas Heckentin. Agora é a hora de reverter o dano. Quanto mais tivermos nos adaptado inconscientemente a viver em circunstâncias limitadas, com amor condicional e aceitação parcial, maior a probabilidade de sentir-nos subjugados pelos novos e mais rápidos estímulos vibracionais. Essas novas energias parecem estranhas. Vivemos estímulos que não combinam com o padrão de um sonar original e são interpretados como errados e ameaçadores, uma negação de nosso eu e uma anestesia para a mente, do mesmo modo que foram classificados os primeiros ricocheteios do sonar do bebê. Enquanto estamos sendo bombardeados com as frequências rápidas de hoje, lá no fundo o subconsciente está dizendo: hã? Isso não tem sentido. E nos sentimos confusos e consternados, ou para nos preservar, rejeitamos as frequências que recebemos. Lembramos como ocorrem os primeiros estágios do processo de transformação. À medida que a energia do corpo se acelera, os bloqueios subconscientes de baixa frequência, que estão estreitamente vinculados às primeiras concessões, renúncias e sensações de perda do amor, não podem mais continuar suprimidos. Eles vêm à tona e tornam-se conscientes. Podemos analisar as decisões e percepções equivocadas e antiquadas e mudá-las. Ao acomodar-nos às frequências mais rápidas, ajustar as ideias acerca de quanto amor podemos ser e dar, e nos livrar dos hábitos emocionais contraídos, são a principal tarefa agora. Porém, não se consegue desaprender velhos hábitos e cultivar novos da noite para o dia. É preciso paciência, repetição e compaixão. É preciso estar disposto a isso. Na verdade, volta-se à abertura que conhecemos quando bebê e a reafirmação da alma como eu legítimo. Na verdade, volta-se à abertura que conhecemos quando bebê e a reafirmação da alma como eu legítimo. Então teremos consciência de quem somos e da razão por que estamos aqui. À medida que for identificando os hábitos emocionais baseados no medo, perceberemos que em alguns casos eles derivam de uma decisão fóbica do tipo fugir e evitar, em outros de uma decisão contrafóbica do tipo lutar e controlar. Hábitos emocionais prejudiciais baseados na decisão do fugir. Eis aqui alguns hábitos emocionais prejudiciais baseados numa decisão subconsciente de fugir e evitar. Literalmente, deixamos a sala, o relacionamento, o emprego ou o país, ou pulamos fora da conversa, do corpo e da vida. Abandonamo-nos e aos outros. Na pior das hipóteses, a personalidade se divide e se dissocia. Sentimos-nos desorientados, perdidos, deprimidos, desmotivados e apáticos. Acontecem lapsos e perdas de memória. Distraímos-nos e nos anestesiamos, criando dependências de álcool, drogas, comida, sexo, exercício, televisão, trabalho, compra, preocupação, vida social ou internet, para citar algumas. Vivemos em outras realidades que não a nossa, ou glamorizamos outros lugares e épocas, celebridades, heróis, seres e reinos não físicos ou suas vidas passadas. Num relacionamento com outra pessoa, fazemos qualquer coisa para não a desagradar, desenvolvendo uma relação de codependência, na qual praticamente vivemos a vida do outro, em total fusão com ele, nos perdendo e terminando por nos sentirmos dominados. Envolvemo-nos numa situação exagerada, maior que a própria realidade, que nos monopoliza a mente
e constitui uma grande desculpa para não ter de sentir alguma coisa. Ficamos doentes, sofrendo, incapacitados, deprimidos, envergonhados, falidos, feridos num relacionamento abusivo, ou temos de cuidar de um negócio ou um parente que está mal, ou de reformar uma casa problemática. Sentimos-nos desamparados e indefesos. Não temos limites pessoais, noção de individualidade, preferências nem liberdade, e aos poucos nos esgotamos, exaurimos e paralisamos. Queixamo-nos, nos sentimos azarados, inventamos desculpas, estamos sempre de mau humor e somos atormentados por ciclos negativos que sempre se repetem. Somos dominados pela ansiedade e por ataque de pânico, que com o tempo corroem a saúde física. Sempre que sentimos uma emoção extrema, seja raiva, mágoa, desespero ou até mesmo êxtase, e agimos com base nela, não pode haver lucidez. Os sentidos estão aqui para ser sentidos. A verdadeira ação ou inação deve provir daquilo que está sob todos os sentimentos. No âmago da questão, no âmago de qualquer emoção, por mais horrenda que seja, há paz. Gandhiji. Eis aqui alguns hábitos emocionais prejudiciais baseados numa decisão subconsciente de lutar e controlar. Projetamos culpa, raiva, ódio e violência nos outros quando não queremos sentir alguma coisa. Agredimos quem ameaça a maneira como queremos que a nossa realidade funcione. Transformamo-nos em solucionadores de problemas e tentamos consertar tudo o que nos incomoda para fazer o mundo exterior funcionar de acordo com as nossas preferências. Lançamo-nos à ação como aquele que resgata, salva ou cura, projetando nossas ideias acerca de quanto os outros devem estar felizes e saudáveis com o processo de crescimento deles. Tentando influenciar ou controlar as pessoas pelo charme, sedução, falsa humildade, artimanha, negociação, manipulação ou força. Procuramos aprender e fazer mais, lendo vorazmente, fazendo seminários, trabalhando horas extras ou nos oferecemos como voluntário em atividades extracurriculares e filantrópicas. Ficamos presos em conflitos e posições polarizadas que não se resolvem. Discutimos, criticamos, brigamos e queremos rejeitar ou punir as pessoas. Convencemo-nos a gostar de realidades de abnegação com que achamos que temos de conviver. Na verdade, para nos sentir no controle, podemos até dizer aos outros que a escolhemos ou criamos intencionalmente. Tornamo-nos teimosos e resistentes, estoicos e imutáveis. Não mudamos, não escutamos ninguém, não participamos de nada. Por outro lado, eis aqui alguns hábitos emocionais saudáveis. Caso sejamos abertos ou estejamos desenvolvendo ativamente a capacidade de perceber o mundo conscientemente, poderemos reconhecer ou desejar desenvolver alguns desses hábitos emocionais saudáveis. Sentimos, pensamos e agimos sem nos julgar nem sacrificar, de acordo com o senso interior natural de ética e harmonia. Deixamos que os outros sintam, pensem e ajam como quiserem, sem precisar que eles sacrifiquem a própria autenticidade por nossa causa. Percebemos conscientemente as frequências de outras pessoas, lugares e situações, e não mudamos para combinar com elas, principalmente se forem mais baixas que a nossa. Nós nos fundimos com outras frequências, de pessoas, lugares e situações, intencionalmente, para ativar novas ideias e conhecimentos, e depois voltamos a nós e verificamos como ou se queremos implementar as novas informações. Mantemos uma percepção aberta e centrada no momento presente, receptivos aos sinais sutis que vêm do corpo, permanecendo centrados e alertas. Não temos necessidade de separar-nos do mundo nem de nos defender dele.
Simplesmente ajustamos a frequência para a vibração que mais nos nutrir ou divertir em qualquer momento dado. Refugiamo-nos em nós mesmos, não para deixar de sentir alguma coisa, mas para sim saber o que nos convém em cada situação e para descobrir as nossas próprias ideias. Descobrimos as mensagens e revelações de cada sentimento, vendo toda sensação e toda percepção como úteis. Somos confiantes e gostamos da nossa própria companhia, de modo que não precisamos impressionar os outros. A sensação de estar à vontade que isso promove facilita uma maior lucidez. Temos a segurança de saber o que é preciso saber quando necessário. Compartilhamos energia e percepção com as pessoas com facilidade. Podemos experimentar uma gama de sensações, das mais contraídas às mais expandidas, sabendo que a vida é isso. Até mesmo as tensões contêm energia e informações úteis. Sabemos que a vida e a mente naturalmente oscilam, de modo que sabemos aceitar as próprias polaridades e as dos outros, além de mudar frequentemente enquanto penetramos em nosso âmago para atingir a estabilidade. Sabemos que a experiência depende de nós mesmos e das próprias opções. Sabemos que ajustando as frequências que permeiam o corpo, as emoções e os pensamentos, conseguimos mudar nossa realidade e criar ou destruir o estofo da vida. Ficamos motivados a ter uma relação viva com o mundo e nos entregamos totalmente às descobertas e à criatividade. Aceitamos que somos nós e o mundo, feitos de muitas dimensões e frequências de percepção, e temos acesso a todas elas. Como transformar hábitos emocionais prejudiciais em sensibilidade consciente? Comparando os hábitos emocionais prejudiciais ao que são saudáveis, conseguiremos definir algumas metas em termos de sensibilidade. Primeiro, é preciso identificar o que não está funcionando, compreender compassivamente por que estamos presos a esses padrões disfuncionais para poder perdoar tanto os outros quanto a nós mesmos e, por fim, definir métodos novos e melhores que possam substituir os antigos padrões. A etapa seguinte é tentar flagrar-nos quando estivermos em meio a um padrão nocivo, sem usar outro hábito emocional prejudicial para lidar com a situação. Se deixamos uma amiga falando sozinha porque ela não concordou conosco, não devemos tomar uma cerveja para nos acalmar. Em vez disso, experimentemos um hábito emocional saudável, como voltar a nos centrar e intuir a realidade dessa amiga para tentar compreendê-la. Não devemos nos criticar nem nos castigar. Em vez disso, podemos dizer: lá vou eu de novo, me isolar das multidões enlouquecidas. Ou, sei que quero culpar minha companheira porque ela não estava alerta o bastante para o que eu queria. Devemos apenas prestar atenção ao que aconteceu, registrar e pensar um pouco, aprender a suspender o hábito emocional prejudicial, a deixar a mente ficar relaxada como um músculo inerte e sentir plenamente tudo que o corpo estiver sentindo sem tentar mudar nada. Senão, nos sentimos muita vontade. Fiquemos com essa sensação desagradável por mais 30 segundos do que teríamos ficado antes. Sejamos um observador. Tomemos consciência de hábitos inconscientes, como maneira de fazer alguma coisa com eles. A ansiedade é a experiência do crescimento em si. A ansiedade negada nos deixa doente. A que é encarada de frente e vivida até o fim se converte em alegria, segurança, força, equilíbrio e caráter. A fórmula prática é: vá aonde a dor estiver. Peter Koestenbaum. Ao prestar atenção e conviver com a experiência um tanto constrangedora de controlar ou evitar, nos damos uma abertura, uma ligeira pausa. Nesse intervalo, há a oportunidade de optar por uma alternativa.
Há algum meio mais positivo de perceber o que realmente está acontecendo? Há algum hábito emocional saudável que gostaríamos de adotar? Em vez de explodir com a pessoa que tem interesses diferentes dos nossos, que tal escrever em um diário sobre as experiências da infância que se relacionam com essa por meio de um fio comum? Que tal sentir as tensões do corpo e liberá-las com yoga ou tai chi? Ao eliminar um hábito prejudicial, devemos substituí-los conscientemente por algo saudável. Vale a pena, inclusive, dizer em voz alta: está vendo? Eu. Agora estou fazendo isso dessa maneira. Experimente isso. Pratique um hábito emocional saudável. Na próxima vez que você se pegar optando por uma reação de lutar ou fugir, as energias intensas ou situações que simbolizam feridas do passado, observe qual é o hábito emocional prejudicial. Interrompa o que está fazendo, mesmo que na metade do caminho. Descreva para si mesmo o que sente. Estou ansioso porque eu vou me atrasar. E se as pessoas pensarem mal de mim, vão estragar minhas chances de sucesso com elas. Imagine como vai se sentir e o que poderia acontecer se você continuasse com o hábito prejudicial. Nesse caso, você pode ficar nervoso a ponto de ter um ataque de pânico, se perder, sofrer um acidente ou ficar tão descabelado correndo para o compromisso que acabe causando uma impressão ainda pior e afaste a todos. Opte por mudar de estratégia. Respire. Volte ao momento presente e ao seu corpo e relaxe. Repasse a lista de hábitos emocionais saudáveis acima e escolha um. Transforme-o numa afirmação, como por exemplo: sei que minha experiência depende de mim mesmo e de minhas próprias ações. Simplesmente concentre-se nisso. Sintonize sua sensibilidade com a sensação de ser assim. E veja como sua experiência da situação muda quando você põe isso em prática. Em outro momento, escolha uma das sugestões de hábitos emocionais saudáveis da lista acima e pratique-a um dia inteiro. Mais uma vez, transforme-o numa afirmação. Deixe que os outros sintam, pensem e ajam como quiserem, sem precisar que eles sacrifiquem a própria autenticidade por minha causa. De que modo isso melhora a sua sensibilidade? Os benefícios de sermos conscientemente sensíveis às vibrações. A capacidade intuitiva e a lucidez aumentam. Você toma boas decisões. A capacidade de criação e inovação aumenta. Você consegue materializar facilmente o que precisa e usar o que recebe. Você coopera prontamente com as pessoas e extrai o melhor delas. Adquire uma profunda percepção dos sofrimentos e motivações das pessoas e do que elas precisam para crescer e curar-se. Pode oferecer aos outros a ajuda, os conselhos ou a compreensão de que precisam. A capacidade de intuir a dinâmica interna de qualquer coisa lhe fornece dados e percepção que lhe proporciona uma vantagem para encontrar a felicidade e o sucesso em seus relacionamentos, na vida pessoal e no trabalho. É possível diluir a sensação de separação e isolamento, compreendendo como tudo na vida é ligado e interdependente. Isso ajudará a sentir a alma das coisas e a tornar-se mais iluminado espiritualmente. Não é preciso uma crise para desenvolver sensibilidades consciente. Daniel fora presidente de um banco por quase toda a sua vida profissional e tinha um estilo de vida luxuoso. Era inteligente e ágil, um grande solucionador de problemas, um gênio do marketing e um líder bom que não abusava do poder. Quando se aposentou, todos ficaram tristes. Por um tempo ele viajou e assumiu cargos em diversos conselhos de diretoria, mas sabia que a vida não era só aquilo. Ele se tornou inquieto e nervoso, então mergulhou num estado de espiritualidade e da metafísica com habitual confiança, tratando como um problema a ser resolvido.
Visitou locais sagrados e energizados do mundo inteiro, riscando-os um por um de sua lista. Estudou com bons mestres, leu centenas de livros e praticou yoga. Então teve um infarte. Enquanto se recuperava, perguntava-se como aquilo podia ter acontecido com ele, já que sua mente supostamente estivera no lugar certo e eles fizeram todas as coisas certas. Tivemos várias sessões para encontrar a origem do problema, e uma das primeiras coisas que vieram à tona foi o fato de Daniel estar aplicando a força da mente e sua capacidade de solucionar problemas a questões que não podiam ser descobertas ou vividas dessa maneira. Quanto mais ele usava a mente ou a sua forte determinação, mais a experiência que buscava o frustrava. A ideia do vazio que estava enfrentando após uma carreira tão ilustre era aterrorizante. Ele não poderia aplicar a excelência como a conhecer e atingir sua meta. Na verdade, não poderia sequer entender o que era essa meta, pois se tratava de um estado de ser e desafiava definições. A resposta estava bem diante dele. Seu coração piscava como uma luz de emergência vermelha gritando: "Ei! Diminua a velocidade. Presta atenção em mim. Eu sou a resposta. Sinta-me. Sinta o que eu sinto. Apenas seja por um momento." Saber com o coração e experimentar ser não eram experiências familiares para Daniel, que antes as associara à fragilidade emocional e a decisões erradas. Enquanto trabalhávamos em sua aprendizagem de dar uma pausa à sua mente empreendedora e entrar no próprio corpo e no momento, Daniel percebeu que havia desenvolvido diversos hábitos emocionais prejudiciais que o haviam mantido relativamente inconsciente e insensível a reinos inteiros de possíveis experiências. Ele aprendera a ser um vencedor desde criança. Tinha sido um bom atleta e um ótimo aluno para agradar ao pai, que não gostava de ver fraquezas em si mesmo nem em ninguém que estivesse por perto. Daniel fizera isso tão bem que internalizara essas características como sua principal identidade. Havia parado de irradiar a energia de seu coração porque os pais não a reconheciam como real. E o resultado foi que ela ricocheteou. Ele não tinha percebido quando seu coração sofria por não ter sido aceito e por ter se contraído. O infarte fora uma grande libertação de energia. Na verdade, era sua alma dizendo: é hora de corrigir essa situação debilitante e começar a se exprimir plenamente. Não há nada de errado com sua mente, mas agora ela deve obedecer aos sábios ditames de seu coração. Quando tinha emoções mais fortes em sua época de presidente do banco, Daniel as suprimia e descartava, distraindo-se com várias dependências, trabalhos, vinhos, carros e viagens. Com exceção do gosto pelas descargas de adrenalina, ele saía do corpo e vivia na cabeça, de modo em que alguns hábitos emocionais prejudiciais decorriam da decisão de fugir para evitar as informações provenientes de sua sensibilidade. Os hábitos emocionais prejudiciais que vinham da decisão de lutar eram: 1. Fingir que esgotava da realidade que se resignara a ter, mesmo que, no fundo, sentisse falta do calor, da intuição, da arte e da espiritualidade que antes isolara. E 2. Ficar invulnerável, tornando-se um líder proativo, um solucionador de problemas e um expert. Com o tempo, Daniel aprendeu a voltar a atenção para o corpo, a centrar-se no coração e a perceber o que estava sentindo em cada momento. Suas opções vinham dessas percepções. Ele parou de se definir e deixou a vida e as pessoas terem mais impacto, principalmente do ponto de vista emocional, sobre ele. Desse modo, ele reverteu um padrão de toda a vida e abriu-se para uma realidade expandida. Vários anos depois, ele atingiu tal ponto na experiência de contato com reinos espirituais superiores e seres não físicos, que começou a atuar como guia e conselheiro espiritual
para quem precisasse do mesmo tipo de transformação que ele vivera. Conhecendo antes, quem jamais pensaria que ele tinha em si essa nova capacidade? Toda a excelência de que ele é capaz agora está a serviço do coração, por meio da empatia e da compaixão pelas pessoas. Trata-se de um reequilíbrio natural e de uma consequência de quem ele realmente é. Os momentos de virada anunciam-se por meio de inúmeros sintomas vagos. Uma profunda inquietude, um anseio sem nome, um tédio inexplicável, a sensação de estar preso. Gloria Karpinski. O desenvolvimento de hábitos emocionais saudáveis e sensibilidade consciente não exige uma crise, a não ser que sejamos extremamente resistentes à mudança. Caso comecemos a perceber e a confiar mais em percepções sutis, vendo quando elas se relacionam a uma vida melhor e mais gratificante, nós nos abrimos gradualmente, como uma flor que desabrocha ao novo calor da primavera. Vale a pena descobrir as percepções equivocadas ocultas. Atrás de cada hábito emocional prejudicial há uma percepção equivocada acerca do real funcionamento da energia e da percepção. Lembremos que quando o hábito foi originalmente estabelecido, nem sequer entendíamos a linguagem e não tínhamos nenhum conceito mental. Tudo era visceral, instintivo e voltado para a sobrevivência. O cérebro reptiliano e a natureza animal nos mantinham vivos. Talvez não haja outra maneira de atravessar a infância. É absolutamente normal que, ao atingir a maturidade, reconsideremos esses antigos padrões e os depuremos para sermos um ser de luz e amor que realmente somos. Agora é hora de intuir a percepção equivocada da mente infantil subjacente a cada hábito. Quando compassivamente detectamos a lógica estranha e a razão pela qual criamos o hábito, fica bem mais fácil deixá-los aos poucos e até rir dele. Por exemplo, no início desse capítulo mencionei Megan, abandonada pelo pai quando criança. Sem poder entender as razões por trás dos atos dele, o corpo dela se contraiu em meio à confusão e ao choque da perda, enquanto sua mente infantil chegava às seguintes conclusões: os homens de quem gosto me abandonam. A culpa foi minha porque não sou boa o bastante. E não conto com a ajuda da energia masculina, portanto terei de fazer tudo sozinha. Ela se distraiu da percepção dessas coisas por intermédio do prejudicial hábito emocional de bancar a rebelde durona. Entretanto, apesar de seus esforços para evitar o abandono, seus namorados de fato tendiam a deixá-la. Ela realmente sentia que estava fazendo alguma coisa errada e sabia que estava sendo excessivamente independente. Se descobrir suas antigas percepções equivocadas, Megan poderá reverter o padrão e ter um casamento que lhe dê apoio e uma carreira gratificante, se quiser. Em sua situação, Daniel se tornou o forte, o competente, o infalível para não perder o amor do pai, já que o coração do pai estava fechado. Aprovação e concordância era o máximo que o Daniel poderia obter em termos de amor. Os hábitos emocionais prejudiciais dele consistiam em distrair-se e ser estoico. As percepções equivocadas subjacentes feitas por sua mente infantil eram: os homens não demonstram amor nem ternura. O sucesso é necessário à sobrevivência. E sou bom e estou a salvo porque sou inteligente. Se prosseguirmos, encontraremos sobre essas percepções equivocadas outra percepção equivocada básica, comum a quase todas as pessoas. Este mundo é um lugar em que tenho de sacrificar meu verdadeiro eu e sofrer por isso. A experiência de estar vivo é uma experiência de sofrimento. O interessante é que, ao se transformar, Daniel reverteu todas as suas percepções equivocadas originais. Os homens demonstram sim amor e ternura.
Isso é uma das grandes alegrias. O sucesso material não é necessário à sobrevivência. O que é necessário é ter um objetivo e expressar-se com autenticidade. Sou bom, estou a salvo, não porque sou inteligente, mas porque estou sendo eu mesmo. Este mundo só será um lugar de sacrifício e sofrimento se eu disser que é. Eis aqui alguns exemplos de outras percepções equivocadas básicas sobre a vida. O mundo, com a sua loucura e crueldade, é maior do que eu. Diante dele, sou impotente. Se sentir o que os outros sofrem, sentirei minha própria dor. Se isso acontecer, morrerei ao sentir a imensidão desse sofrimento. Preciso evitar que as pessoas sofram, senão elas me abandonarão e eu morrerei. Ninguém me quer, portanto não tenho nenhum sentido ou valor. Preciso permanecer invisível, senão serei castigado. Quando me mostro, sou ferido. Experimente isso. Reverta suas percepções equivocadas básicas. Intua seus hábitos emocionais prejudiciais para tentar descobrir as percepções equivocadas básicas que você criou quando era criança. Escreva-as como se fossem afirmações. Talvez você perceba de que modo essas afirmações se desenvolveram em sua vida. Inverta cada uma delas para que a verdade seja o contrário. Escreva-as como se fossem afirmações positivas. Não se esqueça de incluir: este mundo só será um lugar de sacrifício e sofrimento se eu disser que é. Concentre-se em sentir cada afirmação positiva, como se fosse sua nova verdade, tantas vezes por dia, quantas se lembrar de fazer. Observe como seus impulsos, motivações, ideias e atitudes mudam. Só para recapitular, você nasceu empático e sensível às vibrações. Foi assim que seu coração e seu corpo se formaram, e assim você aprendeu a fazer parte do mundo. Seu estado natural é a sensibilidade, mas talvez você tenha mais ou menos consciência disso. Você pode ser alguém sensível inconsciente, alguém sensível consciente ou alguém sensível extremamente consciente. Talvez tenha desenvolvido hábitos emocionais prejudiciais que distorceram sua sensibilidade, mas o ajudaram a sobreviver. Quando era pequeno e não verbal, você desenvolveu esses hábitos do mesmo modo que os golfinhos usam o sonar. Irradiava as qualidades de sua alma e quando essas correspondiam às de seus pais, você sentia a si mesmo e se sentia aceito. Quando não havia essa correspondência devido ao medo de seus pais, a energia ricocheteava, deixando-o confuso e trazendo-lhe a sensação do sofrimento. Você aprendeu a corresponder às vibrações de medo de seus pais para obter aprovação ou concordância, um fraco substituto do amor. Você tem hábitos emocionais tanto saudáveis quanto prejudiciais. Os prejudiciais atrapalham seu processo de transformação porque o mantêm contraído pelo medo ou pela parcialidade. Os hábitos emocionais prejudiciais se baseiam na decisão de fugir e evitar ou de lutar e controlar. A frequência da energia dos dias de hoje, cada vez mais alta, acelera o afloramento de suas feridas subconscientes e torna urgente a depuração das percepções equivocadas, subjacentes, feitas por sua mente infantil, antes de você compreender que era responsável pela própria experiência. É possível transformar os hábitos emocionais prejudiciais em sensibilidade consciente, flagrando-se numa reação, convivendo com a experiência e experimentando em seu lugar um hábito emocional saudável. Mensagem da frequência original: acabando com o sofrimento em si mesmo. O sofrimento, mesmo a grande dor física e a perda emocional, se desvanece quando você para de olhar para ele e procurar por ele. Ele desaparece quando você para de concordar com ele ou lutar contra ele.
Ele some quando você para de basear sua identidade nele. Nos reinos mais sublimes não há sofrimento, não há vítimas, salvadores, líderes nem seguidores. Não há ricos nem pobres, não há aqui nem não aqui. Em frequências superiores você conhece a força de ser. Ser revela presença, e a presença revela a percepção divina, que de tudo cuida a partir de dentro. A percepção divina revela o amor, como a natureza básica e imutável do eu e da vida. A qualquer momento, você pode ser. Você pode procurar e sentir a presença. Espere o surpreendente retorno ao amor que você jamais deixou. Não há sofrimento no amor, só na separação do amor. E a sensação de separação é a opção de sofrer. Nos reinos mais sublimes, seu eu é o nosso eu, e o eu é uma experiência comum da presença amorosa. Se você acha que não é o eu único, ou que os outros não são o eu único, que ele pode ser perdido, então você sofre. Pensar neles, num espaço intermediário ou num vácuo, cria uma lacuna artificial, porque não há nada fora de você, nenhum estranho, nada alheio, nenhum lugar para onde essa presença possa fugir para criar um vazio. Assim, você finge que existe uma lacuna no contínuo da presença. Cria sofrimento, que é dúvida e medo, que é separação, que é loucura. Ele só existe na mente. No instante em que você está familiarizado, no instante em que você refamiliariza o mundo, fundindo-se novamente consigo mesmo, a lacuna se desvanece e a presença indivisível reaparece. De um ângulo, você se vê como um eu pequeno, finito e trêmulo. De outro, como eu ilimitado, radiante e cada vez mais expansivo. Às vezes você sente dor, que é a resistência à contração natural. Porém, você não precisa sofrer. Relaxe e siga com a onda. Às vezes, as pessoas que sofrem ocorrem dentro do espaço de você, em seu mundo. Isso quer dizer que você ainda contempla a possibilidade da realidade do sofrimento. Fique com elas por inteiro, por um momento puro. Não acredite nelas, não as negue, não as imite, só permita a experiência. Sinta a presença nelas, deixe-as sentir sua presença. Ofereça-as como a presença do eu único e deixe-as fundir-se quanto quiser com a sua oferta. À medida que a presença se torna consciente, surge uma calma certeza e elas relembram seu verdadeiro eu. Elas conseguem livrar-se do sofrimento e isso liberta também. À medida que a lembrança do amor ocorre, a cura instantânea, mudanças positivas repentinas e transformação pessoal neles e em você. Toda dissolução da ilusão do não amor apaga o sofrimento para todos nós. A cada colapso das lacunas criadas pela mente, o sofrimento se dissolve, como uma nuvem, no profundo azul do céu. No próximo vídeo, continuaremos com o capítulo 4, Libertando-se de vibrações negativas.